Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te contar quais são as matérias do ciclo básico que você tem necessariamente que aprovar. Quais são as matérias mais importantes do ciclo básico? Essa é a verdade. Fica comigo. Ah, Igor, mas toda matéria é importante, toda matéria que tem na faculdade tem a mesma relevância. Eu tenho que estudar tudo com o mesmo afinco, com a mesma disposição, porque tudo que eu estudo na faculdade será importante quando eu me tornar médico. Talvez hoje, talvez você esteja muito no início da faculdade, você esteja ainda contaminado com essa ideia de equivalência entre as informações, entre o conhecimento dentro da faculdade de medicina. Eu quero te dizer uma coisa, sem medo de retaliação, eu quero te dizer que isso não é verdade. É claro que dentro da faculdade de medicina, assim como em qualquer outro lugar, assim como em qualquer outra formação, existem matérias que são mais importantes, mais relevantes que outras para a sua formação. Contudo, com isso eu não quero te dizer que você deva simplesmente abandonar algumas matérias, assim como você fez lá no seu cursinho para passar no vestibular. Eu sei que você abandonou elétrica, eu sei que você abandonou química, eu sei que você talvez tenha abandonado geografia. Você falou, você não vai cair na prova e se cair eu não vou acertar mesmo, então eu vou parar de estudar. Agora, dentro da sua formação em medicina, eu quero te dar uma nova perspectiva, eu quero te dar uma nova forma, um novo modo de enxergar e de encarar os seus estudos, tá? E antes disso, antes de te ajudar em relação a isso e enumerar aqui para você quais são as 4 matérias que você deve brilhar, que você deve aprofundar, que você deve aprender de trás para diante, que terão mais relevância no seu futuro, quando você for interno, especialmente quando você for médico já, né, e estiver exercendo ali a sua profissão. Antes disso, eu quero enumerar aqui com você algumas das matérias. É claro que, para minha surpresa, eu admito, eu aprendi recentemente com os nossos alunos, né, com algumas das pessoas que acompanham a gente lá no Instagram, que existem matérias, né, novas, disruptivas, que 12 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu estava entrando na faculdade de medicina, não faziam parte da minha grade. E, para minha surpresa, algumas que eu nunca imaginei que fariam parte de uma faculdade de medicina estão presentes na grade hoje. Então, quais são as matérias, né, no ciclo básico que a gente tem? Eu tenho aqui uma breve lista de matérias que algumas delas você vai se identificar, algumas delas você teve ou está tendo na sua formação, como anatomia, fisiologia, histologia, biologia molecular e celular, bioquímica, ética médica, patologia, medicina da família e da comunidade, né? Em algumas faculdades já começa desde o primeiro período, você tem matérias ali relacionadas com a PS, embriologia, genética, farmacologia, parasitologia, imunobiologia e microbiologia, biofísica, semiologia. E aqui já começa uma lista de matérias que me intrigaram. Alguns alunos me relataram que tem uma matéria chamada antropologia na faculdade de medicina. Ecologia, acredite se quiser, talvez você esteja se identificando com isso, né? Talvez eu que esteja aqui, seja um ignorante aqui nessa história toda, mas ecologia me surpreendeu demais quando um aluno me falou isso. Tem a parte da monografia, né? Aquelas matérias, eu tive inclusive na minha época, aquelas matérias que vão te preparando, ou pelo menos deveriam te preparar para você apresentar o seu TCC, fazer seu TCC no final da faculdade. Empreendedorismo e finanças. Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Eu escuto muitos médicos, eu escuto muitos médicos hoje dizendo o seguinte, olha, o médico, ele não é ensinado, ele não é preparado para poder entrar no mercado de trabalho quando acaba a sua especialização, quando vai começar a dar início ali a sua jornada, a sua carreira. Ele não sabe como montar um consultório, ele não entende nada de finanças, de contabilidade, de empreendedorismo, e ele estuda pra caramba a parte mais técnica, né? A linha vertical do T do conhecimento, e muito pouco as outras competências, as outras habilidades que ele tem que desenvolver para fazer sua carreira ir para diante e para frente. E aí, eu me compadeço com isso, eu acho que faz muito sentido. Poxa, é verdade, né? O médico ele não é preparado para isso. Só que o que acontece? Seja sincero,
Talvez na sua faculdade você tenha essa matéria, empreendedorismo, finanças, não sei o que, para ensinar o médico a cuidar de dinheiro. E o que acontece? Você não vai na aula. Você dá risada, você fala assim, o que isso tem a ver com medicina? Isso não tem nada a ver com medicina. Né? Talvez porque o assunto de fato não te interessa, não te interessa e você não tem maturidade suficiente para poder entender que isso será relevante no futuro. Ou talvez porque as aulas são muito chatas realmente e foi só uma matéria que foi, né, introduzida no seu ciclo básico para, dizendo o bom e velho português, encher linguiça na sua grade. Bom, eu não sei qual que é o seu caso, mas eu me compadeço aqui com o pessoal que quer aprender, que quer estudar empreendedorismo e finanças para tocar a sua carreira. Não sei se realmente, será que no ciclo básico é o melhor momento para você aprender isso? Bom, linguagem de sinais. Recentemente eu escutei de um aluno que na faculdade dele foi introduzida a matéria de linguagem de sinais, aprender a falar a língua, comunicação ali nos sinais e inglês médico e etc. Inglês, mais uma vez, é a mesma coisa do lance do empreendedorismo. Vocês, pô, inglês é importante pra caramba e tal, mas não sei, talvez a aula é chata, sem contexto, o professor não é muito legal, não tem uma didática muito legal e a verdade é que ninguém dá moral nenhuma para essas matérias ali meio outsider dentro da faculdade de medicina, né? Essa é a verdade. Bom, pois bem, muitas matérias, talvez na sua faculdade, me escreve aqui nos comentários qual que é a matéria mais esquisita que tem lá no seu ciclo básico na sua faculdade. Vamos ver se tem alguma dessas que eu comentei aqui. Manda aqui nos comentários. Mas enfim, de todas essas matérias, dessas 20 que eu citei para você aqui, quais delas, ou melhor dizendo, quais são as 4 que você precisa aprofundar, que você tem que dar mais moral, por assim dizer, que você tem que realmente destrinchar a ponto de ter um conhecimento, ter um conhecimento mais desenvolvido, né, e mais apurado em relação a essas matérias que vão fazer mais diferença lá na frente. A primeira delas, anatomia. A anatomia é uma matéria fundamental para todo médico e vai ser útil até lá na frente, especialmente para os futuros cirurgiões, quem vai fazer alguma especialidade relacionada com cirurgia. Né? A anatomia é extremamente importante, mas claro, para o clínico também. Inclusive, a correlação anatômico-semiológica ela é fundamental dentro do raciocínio clínico. Né? Então, essa é uma coisa que todo médico deve desenvolver, deve aprofundar e deve dominar com o máximo de precisão possível, beleza? Conhecimentos em anatomia serão muito úteis para você lá na frente, tá? Segunda matéria aqui, fisiologia. Você entender o modo como a coisa se dá, né? A fisiopatologia das doenças, entender qual que é o natural, qual que é o fisiológico, qual que é o esperado, qual que é o basal do ser humano e entender que tipo de, ou como se dão as alterações, né? Como se dão as variações patológicas a partir do entendimento da fisiologia é fundamental, porque só assim você compreende, você entende como aquela doença se dá. Você consegue explicar e compreender por que as doenças se manifestam de um determinado ponto, de um determinado modo, dessa maneira, sem exatamente decorar algumas coisas, mas compreender como a coisa se dá. Por essa razão, fisiologia e fisiopatologia é fundamental. Terceira matéria que você precisa aprender no ciclo básico, farmacologia. Pô, professor, mas farmacologia lá na minha faculdade praticamente não tem, é muito ruim, a gente não aprende as coisas de verdade. Quando eu me refiro aqui à farmacologia, e eu sei que é muito comum que você tenha esse tipo de dificuldade, esse tipo de desafio na sua formação, isso por conta do que os próprios alunos nos contam, é que muitas vezes quando você está estudando farmacologia é só meio que decorar um monte de informação, um monte de coisa muito rara, muito pouco útil, muito pouco aplicável na prática para fazer as provas e quando você precisa utilizar o conhecimento em farmacologia para prescrever os seus pacientes, que o grande objetivo da farmacologia, não se engane, não é simplesmente você virar uma bula humana, né? Uma bula ambulante. O objetivo da farmacologia é a farmacologia aplicada à prática, que nada mais é do que a prescrição. É você conseguir entender de uma droga, entender de uma medicação, para que você consiga prescrever num paciente de verdade, num contexto de uma patologia de verdade. Saber qual a medicação,
qual que é a dose, por que que aquela dose máxima é aquela, quais são os efeitos adversos que você precisa conhecer, os principais em relação àquela medicação, e como que você prepara, como que você dilui, em que contexto, qual a indicação, qual contraindicação, por que que você não vai utilizar aquela medicação. Você precisa entender a droga, a medicação, a partir desse espectro e não simplesmente virar uma bula ambulante, né, para simplesmente marcar X ali em uma série de coisas. Tá? Não tem como você aprender a bula inteira, decorar a bula inteira de uma medicação, é muita coisa, é muito detalhe. Mas você precisa aprender, você precisa estar na ponta da língua, você precisa dominar aquilo que vai ser útil no dia a dia, numa situação concreta, numa situação corriqueira, habitual, onde você está atendendo um paciente de carne e osso que está na sua frente, tá? Então, por essa razão, farmacologia é fundamental. Se você não sabe prescrever, não tem como você atender ninguém, né? E aí aquela história que a gente escuta sempre, pô, professor, quando eu estava lá na farmacologia, eu decorei aquele tanto de coisa, mas me falaram que eu não precisava aprender a prescrever de verdade, eu precisava só estudar para fazer as provas. Aí eu achei que no ciclo clínico eu ia aprender e falar a mesma coisa, só que agora eu só preciso saber o tratamento, né, genérico daquela doença. Como é que trata um infarto? Ah, eu vou fazer o cateterismo, ou eu vou fazer a trombólise. Beleza, aí você tem um tratamento genérico e não sabe prescrever. Ah, antibiótico ou terapia, mas qual antibiótico, qual que é a dose, como que faz? Ah, não, isso aí você não precisa aprender não, isso você vai aprender no internato. Aí você chegou no internato, você não sabe isso até hoje. Você não aprendeu esse trem, não, 4 anos de faculdade, você não aprendeu esse trem. Você deveria saber isso há muito tempo. Aqui não é o momento de você aprender, aqui é o momento de você colocar em prática. E aí você fica doido, né? Você fica, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Passaram a faculdade inteira falando que eu não precisava aprender esse trem aqui e agora eu tô aqui formando, né? Tô na reta final, tô no internato, tem que correr atrás. Correr contra o tempo para poder aprender a prescrever. E aprender a prescrever é fundamental e tudo isso começa na farmacologia. E por fim, mas não menos importante, e digo mais importante, é o que no meu entendimento é a matéria principal, é a matéria mais relevante, mais importante. Se eu pudesse escolher uma só, não que eu queira escolher, mas se eu pudesse escolher uma só, essa é a matéria que eu escolheria. E não porque eu dei aula de semiologia durante muitos anos na faculdade, mas porque semiologia é a base de toda a medicina. Não importa para onde que você vai, não importa a especialidade que você vai seguir, não importa o rumo que você vai tomar na sua vida do ponto de vista de especialidade, semiologia é a base de tudo, é a base do atendimento. Anamnese, exame físico, repertório diagnóstico, raciocínio clínico, tudo isso passa, em grande parte, por semiologia. Então, semiologia, se eu pudesse te dizer, poxa, qual que é a matéria que você deveria ter mais segurança, ter mais domínio, eu te diria que é semiologia, tá? Porque sem semiologia, sem diagnóstico, sem repertório, sem raciocínio clínico, sem anamnese bem feita, sem exame físico, enfim, você não consegue fazer absolutamente nada em medicina, independente da especialidade que você vai seguir. Então, é uma habilidade, uma competência que você precisa desenvolver, é a matéria que eu diria que você deveria mais se dedicar durante a sua formação. Perfeito? Anatomia, fisiologia ou fisiopatologia, farmacologia e semiologia. Essas são as matérias que, no meu entendimento, são mais relevantes dentro do ciclo básico, aquelas que você tem que dedicar assim, mais, são as mais importantes, tá? Porém, eu quero te dizer uma coisa aqui importante, eu vou fazer uma ressalva aqui importante. Eu não estou te dizendo aqui com isso que você deve simplesmente ignorar todas as outras. Eu não estou dizendo aqui, eu não quero dizer com isso que você não deve estudar bioquímica, imunologia, que você não deve estudar, né, histologia. Não é isso que eu estou te dizendo. Ah, você vai chegar lá para o seu professor, o Igor lá do PS Zerado falou que não precisa do resto, que eu não preciso nem estudar esse trem aqui, que eu devo dedicar só para 4 matérias do ciclo básico. Não é isso. Inclusive, você deve estudar as matérias que você não gosta e as matérias que você muitas vezes não consegue enxergar a aplicabilidade prática com extremo afinco. Porque dessa forma, você consegue exercitar uma musculatura, uma virtude, melhor dizendo, a virtude da estudiosidade, a sua capacidade de estudar. Quanto menos gostoso, quanto menos interessante, quanto menos
você deseja utilizar um determinado assunto e você consegue fazer isso, maior a sua capacidade, maior a sua força para fazer as coisas que precisam ser feitas e que eventualmente você não gostaria de fazer. Sabe por quê? Porque essa será a sua realidade não apenas durante 6 anos de faculdade, mas durante toda a sua carreira. Você vai notar que durante toda a sua faculdade, durante todos os seus anos de residência, você vai precisar, a todo momento, fazer uma série de coisas que você não gosta. Ainda que você diga, eu amo cirurgia, eu amo GO, eu amo ortopedia, eu amo medicina da família e da comunidade. Certamente, ainda que você de fato goste muito de tudo isso, certamente dentro de cada especialidade você vai encontrar uma série de coisas que você não gosta de fazer, que você não gostaria de fazer. Porque é assim. Dentro da faculdade a mesma coisa. Eu adoro a faculdade de medicina, eu amo medicina, médico por amor e tal. Mas lá na faculdade de medicina tem um monte de coisa que você não gosta. A grande questão é, a gente precisa ser doutrinado, a gente precisa ser ensinado, né? A gente precisa se esforçar a fazer as coisas que a gente não gosta, incluindo estudar aquilo que a gente não gosta. E durante o ciclo básico não tem nada mais evidente do que estudar aquilo que a gente não gosta durante o ciclo básico. É extremamente prevalente, extremamente frequente, porque o ciclo básico, a verdade, é chato pra caramba. É o momento mais chato da faculdade, é o ciclo básico, que é onde a gente percebe maior distância entre o que acontece na medicina de verdade, que é o contato com o paciente, de examinar, de falar com o paciente, de fazer procedimento, de prescrever, de interpretar exame, de estar ali à beira-leito, de estar em contato, estar no ambulatório direto com o paciente. Né? Provavelmente no ciclo básico, onde você menos vai experimentar isso. Vai ser um momento mais chato. Porém, é um momento onde você será mais testado exatamente por essa razão e é a sua oportunidade, por assim dizer, de exercitar essa musculatura e de desenvolver essa virtude. Ser capaz de estudar, de fazer aquilo que você não gosta de fazer. Por isso, apesar de eu ter aqui o meu top 4 de matérias, eu quero te encorajar, eu quero te dizer que é extremamente importante você dedicar maximamente em toda a matéria. Igor, ciclo de Krebs não serve para nada. Já decorei 16 vezes e não aprendi. Esqueço na semana seguinte. Meu amigo, você tem que fazer esse trem, você tem que aprender esse trem. Você tem, para você tirar o seu CRM, independente se você vai usar ciclo de Krebs no seu plantão ou não, e não vai, a verdade é essa. Você tem que passar em tudo, você tem que ser aprovado em tudo, você tem que passar nas matérias, então você tem que estudar tudo. Então, olha, sem desculpa, sem frescura, estuda de verdade, igual um adulto, faz aquilo que precisa ser feito e, principalmente, dedica maximamente a semiologia, anatomia, fisiologia, fisiopatologia e farmacologia, porque vai ser muito, muito, muito útil lá na frente. Beleza? E como sempre, se você gostou desse curso, se você curtiu isso aqui, né, deixa um like para nós. Me diga aqui nos comentários qual que é a matéria mais esquisita, mais estranha, mais cabulosa que tem aí na sua faculdade. Talvez você encontre pessoas de outro lugar do Brasil que tenham a mesma matéria que você. E deixa o like, comenta. O que mais que falta? Ativa as notificações, se inscreve no canal. Os 4 pontos aqui que você tem que fazer para nos ajudar, para a gente virar blogueiro, youtuber, né, no final das contas. Beleza? Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.